Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem o motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Na competitiva indústria automotiva, algumas coisas são unanimidade. O design italiano, a mecânica alemã, a eficiência japonesa, o conforto americano, a inovação coreana e a energia? Essa tinha que ser brasileira. Moura, a bateria original de 9 dos 10 carros mais vendidos no Brasil. Precisou de bateria? Moura.com. E agora, com vocês, a palestra do empresário e apresentador do reality O Anjo Investidor, partner da Bossa Nova Investimentos, João Kepler. Olá pessoal, bem-vindos ao Summit Êxito 2021, esse gigante evento que eu tenho a honra de participar desde a primeira edição. Para quem não me conhece, eu sou o João Kepler e eu falo sobre investimentos, sobre startups. Mas antes do CNPJ, existe um CPF. O conteúdo que eu vou trazer para você aqui hoje é um conteúdo de educação de filhos. Como assim, João? Educação de filhos para terem mentalidade empreendedora. Então, se você é pai, se você é filho, preste muito bem atenção nesse conteúdo que eu trouxe para você hoje. Poderia trazer conteúdo de como empreender, como fazer negócio, como investir, mas eu decidi trazer um conteúdo diferente para todos vocês aqui, que servem para a sua vida. Sabe por quê? Porque educação começa da base. Educação empreendedora também. Então, a junção dessas duas coisas transformam vidas e transformam negócio. Mas como fazer isso? Então, o tema que eu trouxe para vocês aqui hoje foi Educando Filhos para o Futuro. Ou seja, não importa se seu menino tem 10 anos, 15 anos, você precisa
construir uma jornada, uma trilha. E essa trilha eu expliquei num livro chamado Se Vira Moleque, que é um livro que eu tenho, que mostra como eu construí dentro de casa filhos protagonistas, para que eles pudessem desenvolver habilidades e competências para enfrentar tudo e todos, ter uma mente fortalecida para vencer. Então, eu vou mostrar um pouco para vocês de como isso tudo funciona para mim nesse bate-papo aqui no Summit Êxito Empreendedorismo. Aliás, é importante que se diga que esse conteúdo, acredito que, da forma que eu estou mostrando aqui para vocês, é a primeira vez que eu falo sobre ele. Então, inédito para vocês aqui no Summit Êxito. Aproveitem, gente. Então, vamos lá. Primeiro que não existe fórmula perfeita para educar filhos. Não existe. Muita gente me pergunta, João, como é que você construiu essa força empreendedora dentro de casa? João, o que é que você fez? Então, quero dizer para vocês que eu não vou te mostrar uma fórmula perfeita. Eu vou te mostrar o que funcionou para mim. O que deu certo dentro da minha casa. Se deu certo para mim e for útil para você, aproveite. Mas não existe assim, agora passo 1, passo 2, passo 3. É um conjunto de coisas que, bem feitas e pensadas adequadamente, fortalecido pelo pai, porque a primeira dica que eu deixo é: a responsabilidade é do pai e não somente do filho de desenvolver isso, tá certo? Então, já começo dizendo que educar não é uma receita de bolo. Então, não se preocupem que eu não sou professor, eu sou apenas um pai com experiência prática dentro de casa que está trazendo esse conteúdo para vocês hoje. Bem, pense no futuro. A gente está falando de filhos para o futuro. Ok, tudo bem, mas você precisa pensar no presente. São as suas ações hoje que vão fazer com que seus filhos tenham mentalidade fortalecida hoje e sempre, e para frente. Olha, esse é meu pai, esse é o Velho Braga, como carinhosamente eu chamo, né? Velho Braga está aqui puxando a minha orelha até hoje. É claro que hoje ele, com 89 anos, não tem mais a condição de ficar puxando a minha orelha o tempo todo, né? Hoje eu digo que, na verdade não digo, Fabrício Capinejá já dizia isso, que feliz do filho que pode se tornar pai do seu pai. Então é isso que está acontecendo comigo hoje, né? Eu sou um filho que de alguma forma me tornei pai do meu pai. Então eu queria dizer para vocês que seu Braga, ou o Velho Braga, ele, apesar de ter condições, mas ele nunca me deu nada. Seu Braga nunca facilitou a minha vida. Seu Braga nunca chegou a dizer, toma meu filho um carro, toma meu filho tal coisa, está aqui sua mesada, está aqui seu dinheirinho, para você fazer alguma coisa. Olha, meu filho, essa fazenda está garantida para você. Olha, isso aqui. Eu não tive isso. Por outro lado, eu não tive também sufoco de passar fome ou de andar de ônibus, essas coisas. Ele me deu o básico. E aí, por que eu estou te dizendo isso? Porque eu sempre fui um empreendedor por oportunidade e não por necessidade. Eu não tinha necessidade de empreender, mas a minha mente fortalecida, baseado naquilo que ele fez comigo, foi que me transformou num cara de oportunidade. E é aí que começa tudo. É aí que as coisas começam a se encaixar. Foi essa atitude dele que me transformou no homem que eu sou hoje. Foi a atitude que ele fez comigo, foi o jeito de não me dar nada, foi o jeito de dizer assim, se vira, moleque, vai lá, o rio é ali, se pesca com uma tal de vara, procura essa vara, aprende a pescar e pega o teu peixe. E nunca me deu o tal do peixe, mesmo ele tendo o peixe. Então, eu quero dizer para vocês exatamente isso, que o seu Braga é o responsável por eu construir esse mecanismo que desenvolvi dentro da minha casa e que hoje tem o reflexo de ter 3 filhos empreendedores. Então, queria dizer para vocês que o protagonismo é o melhor caminho. O protagonismo, ou seja, o que é o protagonismo? Vocês vão ver várias palestras aqui falando de ser protagonista, né? De ter a postura protagonista, mas o protagonismo é aquela forma de você tomar a decisão de buscar fazer para você mesmo sem esperar por ninguém. Então, o que aconteceu? Como eu fui estimulado, meu pai nunca me deu nada, eu digo, eu vou ter que me virar. Eu vou ter que buscar meu próprio caminho.
De novo, por oportunidade, não pela necessidade. Ou seja, pelo fato dele me negar algo, eu busquei fazer por conta própria. Isso a gente chama de protagonismo. Não esperar nada de ninguém. E o que acontece quando você tem uma mentalidade protagonista? Você estimula o que eu chamo de autorresponsabilidade, que é você saber tudo e ser o responsável pela sua vida. Eu sei, um protagonismo é uma coisa, a autorresponsabilidade é outra. Qual é a grande diferença? Protagonismo é o ato de buscar e fazer. A autorresponsabilidade é você ter controle e saber que as consequências só diz respeito a você mesmo. Ou seja, não ficar culpando o mundo porque você não tem isso, porque você não tem aquilo, cheio de mimimi, achar que os outros têm obrigação. Então, a autorresponsabilidade, o nome já está dizendo de você buscar a atitude de buscar fazer, mas você saber que você é o único responsável pela consequência daquilo que você está fazendo. Percebeu? Protagonismo vai fazer. Responsabilidade é você saber que as consequências dizem respeito a você mesmo e não ficar chorando de mimimi. Então, esta mentalidade fortalecida é o que começa todo esse processo que eu queria dizer para você. Então, você que é pai, que está me assistindo aqui, você precisa ter essa mentalidade fortalecida para poder direcionar o seu filho. E você que é filho, se você não tem esse direcionamento do seu pai, não se preocupe com esse tema, com isso que a gente está falando aqui, você vai conseguir despertar para buscar o seu próprio destino, ou seja, buscar o protagonismo. Ok, João, eu tenho filhos, mas como trilhar esse caminho? Como é que eu vou trilhar esse caminho? Como é que eu vou desenvolver esse negócio? Eu digo para os meus filhos empreenderem, venderem coisas, ou não, ou eu vou prender meus filhos aqui com medo deles não trilharem o caminho que eu quero, ou não trilhar esse caminho que você quer. Não é assim. Não é assim. Né? O filho tem, aos poucos, ele vai buscando o próprio caminho dele. Não é você que vai dizer, seja médico, seja engenheiro. Não é? É claro que, óbvio, que se você é médico, você, de alguma forma, você pode querer, você é médico bem-sucedido, de alguma forma, você pode querer que seu filho seja médico. Mas e aí? Você já parou para pensar que ele pode não querer ser médico? Você já parou para pensar que ele pode não ter talento para ser um bom engenheiro? Só porque você quer? Então, presta atenção, o que eu aprendi com isso é que a gente tem que testar o talento dos nossos filhos, a gente tem que experimentar, testar. Eu vou te mostrar como foi que eu fiz isso. Então, troque. Para começar, você precisa trocar. No relacionamento com seu filho, aqui eu com meu filho Theo, bem novinho, eu troquei assim, ô Theo, o que você quer ser quando crescer? Eu sempre instiguei o Theo a pensar o que ele queria ser hoje. O que você quer ser agora? O que você quer fazer agora? Essa simples troca, essa simples substituição faz uma diferença enorme na cabeça do menino. Sabe por quê? Porque o futuro não chegou ainda. Tudo bem que ele tem que se preparar para o futuro, mas o que ele vai construir hoje? Se você começar a desenvolver um método no seguinte aspecto, olha, você vai ser hoje, amanhã você pode ser outra coisa diferente, e você vai continuar até você chegar onde você quer, né? É claro que se você não souber para onde vai, qualquer lugar que chegar está bom, mas não é isso que eu estou dizendo aqui. Eu estou dizendo que os filhos eles têm etapas por cada idade, por cada momento. É fazer com que o menino deixe de brincar, é fazer com que o menino deixe de namorar, deixe de curtir, deixe de ser criança. Não tem nada a ver com isso. Já começo também dizendo isso para vocês. O que você quer ser agora diz respeito ao pai mentor, gente. O pai mentor não faz milagre. Ele não é aquele pai que diz assim, meu filho, vai por aqui. Meu filho, faça isso. Não é isso. O pai mentor é aquele que faz o filho pensar. Como é que eu faço o meu filho pensar? Fazendo perguntas. O pai mentor faz perguntas. Não é aquele que dá o peixe, como o meu pai não deu peixe, mas ele diz assim, onde fica esse lago? O que você vai pescar? Como você poderia pescar? Como é que pode ser essa vara? Pensa, faz o filho, a pessoa pensar de um nível de consciência diferente no seguinte aspecto. Cara, por que o peixe morde o anzol?
porque ali tem uma isca. Mas essa isca, será se ele vai gostar do sabor da isca para morder? Sabe, não é só o ato mecânico de ir lá, botar a isca e pescar, mas é fazer ele pensar como funciona o processo. O que vai acontecendo quando você vai fazendo essas perguntas? A mente vai puff, 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 vai expandindo. E você precisa expandir a sua mente e a mente dos seus filhos. Quando você faz perguntas, por mais que ele não saiba, mas ele pode ter a curiosidade de dizer, ok, mas qual é a resposta? E hoje tem vários locais que você pode buscar essas respostas. Tá? Então, meus amigos, o que o seu filho pode ser agora? O que ele pode ser agora? Ele pode ser o que ele quiser. Cada idade, como eu disse, tem uma forma de pensar. Os meus filhos, agora, a Maria, de 17 anos, é empreendedora, o Davi tem 20 anos, é empreendedor, e o Theo tem 22, são empreendedores. Os três são empreendedores. Empreendedores diferentes, com perfis diferentes, características e habilidades completamente diferentes. Puxa, mas quer dizer então que não é uma receita de bolo, uma fórmula que os três saem iguais? Não é. Cada filho tem um jeito, cada filho tem uma personalidade e eles têm habilidades e competências distintas que se complementam, graças a Deus. Mas eles se libertaram, né, a partir da escolha que cada um fez. Sem eu dizer, Maria, você vai ser médica. Theo, você vai ser engenheiro. Davi, você vai ser empreendedor. Não disse isso. Nunca disse isso. Simplesmente construiu um modelo para que eles tivessem a escolha. E empreender é libertador, inclusive liberdade mental. Então, meus amigos, os pais devem sim orientar os filhos na direção onde o mundo está indo. É claro que o pai não é só fazer pergunta, ele também precisa orientar, ele também precisa dizer, né? Mas principalmente numa visão ampla de mundo, porque o pai tem cabelo branco. Já passou, já tem cheiro de asfalto, já viu o que está acontecendo. O pai, às vezes, ele tem que simplesmente dizer, olha, o mundo está indo para cá, para fazer o filho ampliar a visão. Ampliar a visão. E muitas vezes você vai dizer, você está indo na contramão, o certo é para cá. Olhe na outra direção, porque você já passou por isso. É claro que se o pai não tem essa experiência, ele não vai ampliar a visão do filho. O que é que o pai tem que fazer? Estudar. Olhar conteúdos como esse, como do Summit, para estudar, para ampliar, para ver de que forma você pode ajudar seu filho, né, a não seguir a manada. Exatamente, não seguir a manada. Pô, mas está todo mundo ganhando dinheiro com paleta italiana. Meu filho, vai fazer paleta italiana. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. É entender por que o mundo foi para a paleta italiana. É pensar de que forma as pessoas... E por que as pessoas estão todo mundo seguindo aquilo ali. Não é mandar e fazer aquilo porque as pessoas estão fazendo aquilo. Só que pouca gente entende desse processo e acha que é assim, ó, basta mandar para aquele caminho que dá certo, monta outra banquinha, uma do lado da outra. Não tem nada a ver isso. Não tem nada a ver numa cidade, por exemplo, a Rua da Autopeça, a Rua das Floriculturas. Nada a ver isso, sabe por quê? Todo mundo pensa igual. E pessoas que pensam igual obtêm o mesmo resultado. Você não pode querer isso para o seu filho. Você tem que sempre ampliar a visão dele, despertar. Para que... Imagina assim, ó, quando você vai na praia pela primeira vez, olhar o mar. O que acontece com a tua cabeça? Você amplia aquela... É como se você estivesse vendo algo maravilhoso que a natureza fez. Então, imagina você falar para o seu filho algo que ele nunca pensou. Você simplesmente amplia a visão dos seus filhos. Agora, o que acontece quando você faz com que o teu filho sonhe a mesma coisa que você sonha? Você faz com que seus filhos sejam protegidos ou super protegida. Faz com que seus filhos queiram aquilo que você quer. E você não amplia sua visão, você não quer coisas novas, no final das contas você vai ter um adulto lá na frente totalmente dependente dos pais. Totalmente dependente, porque ele foi criado numa redoma de vidro, a partir do conhecimento dos pais. E aí, quando eu vejo um adulto protegido, certamente, um adulto dependente, morando com 30 anos na casa dos pais, por exemplo, certamente é porque ele foi consequência de uma criança super protegida. Não é morar na casa dos pais por opção, é morar na casa dos pais por dependência.
ele não foi protagonista muito cedo, ele não tem uma mentalidade fortalecida para desenvolver o próprio caminho dele. Se você perguntar para os meus 3 filhos o que eles querem, eles vão dizer, eu quero ter mais dinheiro que o meu pai, eu quero sustentar o meu pai. Né? Então, eles 3 vão dizer isso. E isso sim é ter mente fortalecida. Agora, é preciso despertar. E como despertar isso? Fazer com que seus filhos sejam resolvedores de problema, que é uma das competências principais do empreendedorismo, resolver problemas. Se você tem essa mentalidade de resolver problemas, você vai o tempo todo, seus filhos vão buscar soluções para problemas que existem dentro de casa, na rua dele, na escola, no trabalho dele. Ou seja, despertar a curiosidade, ampliar a mente, nível de consciência maior. Sempre lembra-se, o João me falou do mar, quando olha o mar. É como se, por exemplo, você botar um óculos de grau, se você tem uma dificuldade de visão. Amplia. Né? Então, faz isso. Você vai ver que o seu filho vai pensar diferente. Então, criar oportunidades é entender que existem problemas. E aí você começa a desenvolver novas habilidades e novas competências imprescindíveis para esse negócio que eu estou dizendo aqui para vocês hoje. Eu estou dando, ou seja, o caminho. E tudo começa com uma tal de competência emocional, que é você com você mesmo, a sua conexão com você mesmo, que são atitudes, otimismo, feeling, capacidade de superação. Isso tudo você tem que ensinar ao seu filho. Desde cedo, dizer que ele vai cair, que ele vai levantar, que é normal, que existem problemas no mundo. Ou seja, trabalhar a competência pessoal dele, o chamado autoconhecimento. Desde muito cedo. Na sequência, você vai desenvolver a competência social, que é a capacidade dele de servir, de liderar, de competir. Né? Nem sempre ele vai ganhar. Às vezes ele vai perder. E por que essa competência é importante, João? Porque a vida é feita de relacionamento. E ele vai se relacionar com muitas pessoas que vão exigir dele uma empatia, né, uma forma de comunicação. Saber se comunicar é importantíssimo. E aí vem essas 2 competências emocionais antes até mesmo de pensar em competências empreendedoras ou de fazer negócios. Porque o que eu estou dizendo aqui para vocês hoje não é só fazer negócio, é se relacionar. É o que a gente chama de competência emocional. Relacionar primeiro com você mesmo e também relacionar com o próximo. Tendo isso aqui fortalecido, se você não consegue fazer isso com você, eu te indico um método chamado Ikigai. Ikigai. O método Ikigai. Aprenda o método Ikigai, bota no Google esse nome, aprenda o Ikigai, que você vai entender isso daqui. Você vai conseguir fazer um teste simples e depois que você aplicar em você, você aplica nos seus filhos. Que idade, João? Ele já consegue entender o que você está falando, já pode começar a fazer isso. E aí é óbvio que tem que começar a trabalhar desde cedo a competência empreendedora, que é aquilo que eu já comecei falando, que começa com o resolvedor de problemas, ou seja, resolvedor criativo, criatividade, pensar problemas, encontrar solução, desenvolver isso, ser antifrágil, que é resiliência, saber que vai cair, que vai ter que recomeçar várias vezes na vida. Sabe por quê? Porque quando ele cair a primeira vez, ele vai ficar lá no chão, porque alguém vai ter que levantar. Não, e como é que eu me levanto sozinho? E ele vai ter que se levantar sozinho. E para fazer isso, ele precisa ser fortalecido, mente fortalecida. Colaboração e cocriação. Ninguém faz nada sozinho, velho. Então, comece desde cedo a dizer para o seu filho colaborar, co-criar, participar em grupos, se relacionar, aprender o tempo todo. Não é só aprender da escolinha, não, aprender conteúdo complementar. Em um filme que você está assistindo com o seu filho, tem ensinamentos. Então, por que não trabalhar os ensinamentos, não só a comédia do filme, não só a emoção do filme, mas e os ensinamentos do filme? Você discute com o seu filho isso? Não, está errado. Traga quais são os pontos principais daquele filme e debata, discuta. Traga problema do mercado, da política, da economia para discutir dentro de casa. Ah, João, mas eu não entendo. Procure ler, procure perceber. Porque se você não incentivar seu filho, quem vai, velho? Se você não discute, mas eu não quero trazer esse tipo de problema para dentro de casa. Não. Cuidado, obviamente, para não falar de coisas que você não deve. Mas
debater temas, tentar achar solução para temas. Quem sabe você tem um grande político dentro de casa, por exemplo. Não falo sobre isso, mas tem que falar, tem que discutir, tem que falar sobre negócio, tem que falar sobre economia, sobre o Brasil, sobre finanças, sobre empreendedorismo. Converse sobre isso. E principalmente uma palavra fundamental aqui que chama adaptabilidade. O que significa isso? E de repente seu filho montou um negócio, montou uma banca de açaí, desculpa, e essa banca não deu certo. O mercado mudou, ninguém compra mais açaí. Como é que ele vai se adaptar a isso? Você ensinou ele a se adaptar? Veio a pandemia, como é que as pessoas se adaptaram à pandemia? Enquanto muitos ficaram chorando leite derramado, tristeza, outros cresceram. Por quê? Porque tinham a adaptabilidade na veia. E aí é o que você tem que dizer para o seu filho também. E então, resumindo, o que eu quero dizer para vocês é que filhos acomodados e satisfeitos não produzem. Filhos acomodados e satisfeitos não produzem. Se você dá tudo para o seu filho, se você protege o seu filho, se você não incomoda, não cutuca, ele vai ficar satisfeito. E vai fazer porque se tem aquilo certinho. Então, a postura de insatisfação do seu filho e incômodo do seu filho, não se chateie. Ela é positiva em muitos momentos, porque é aquilo que vai fazer esse menino voar. Que menino chato, inquieto, não sei o quê. É isso que a gente vê de tio, de tia, porque é isso que eu via muitas vezes nos meus meninos. Esse menino não para. Mas, cara, era insatisfeito, incomodado, e foi isso que fez os moleques voarem. Porque a postura é positiva e não negativa, só que o mercado enxerga essa inquietude como negativa. E está errado, a postura inquieta, ela é positiva, sim. Então, como fazer isso? Vamos aqui. Vamos fazer isso. Como você criar essa insatisfação, criar essa forma de pensar diferente, né? Então, primeiro, você ou alguém, ou ele, o próprio filho, precisa ter conhecimento básico sobre finanças e sobre negócio. Isso você consegue encontrar aqui no Êxito. Êxito tem centenas de vídeos gravados, centenas de especialistas que têm essa informação. Criatividade afiada para inovar. A criatividade afiada para inovar, ela acontece se você tiver uma parabólica de problema. Se você estiver o tempo todo olhando que problema você pode resolver. Emocional fortalecido. Como fortalecer o emocional? Sabendo que você pode cair. Sabendo que você vai receber não. Sabendo que a vida é cheia muito mais não do que sim. Se você, por exemplo, seu filho pequeno sai correndo e bate na quina de uma mesa. Sabe o que eu já vi uma mãe fazendo? Foi lá na quina da mesa e... mesa chata. Essa mesa bateu no meu filho. Na verdade, é o contrário. Ô, moleque, na cabeça dele um tapa. Presta atenção para não bater na mesa de novo, moleque. Você não ama seu filho porque você está fazendo isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É justamente eu fortalecer a mente dele que eu amo meu filho, entende? Meus filhos. Então, você tem que fazer a mesma coisa. Envolvimento com a comunidade. O que é envolvimento com a comunidade? Você não pode deixar o menino protegido dentro de casa. Ele tem que se envolver com a comunidade. Mas só tem malandro na comunidade. Eu não vou deixar meu filho se envolver com malandro. Cara, se ele souber a diferença dele, a diferença da educação dele para a dos outros, dificilmente ele vai se envolver. Mas ele tem uma mente fraca, então fortalece a mente dele, que ele não vai se deixar levar. Para ele tirar proveito dos melhores ambientes da comunidade. Quando você ajuda a comunidade, isso volta para você. Hoje o mundo é sobre dar para receber e não receber para dar. Vou repetir, o mundo hoje é sobre dar para receber. E não você querer receber primeiro para depois dar. O receber primeiro para depois dar foi a maneira que eu fui ensinado lá atrás, na época. Meu pai ainda tinha essa questão, né? Fazer negócio, negociador. Quando que, na verdade, o mundo está provando que a gente tem que deixar de ser consumidor de conteúdo para ser produtor de conteúdo. O que isso tem a ver? Tudo. Ou seja, você fornece primeiro para depois receber. E, por fim, talento, prática, disciplina, hábito e talento de novo. Como assim, João? Talento se descobre, a gente vai falar sobre isso.
E aí você pratica esse talento, põe em prática aquilo que você descobriu como talento. Tenha disciplina de fazer todos os dias, e aí cria um hábito, e do hábito vem e você continua mantendo o seu talento. Ninguém é talentoso sem se esforçar. Todo talentoso se esforça e se esforçou. Né? Para o cara nadar uma piscina de 25 metros e ganhar uma competição, ele tem que se esforçar pra caramba. Ele tem um talento de nadar, mas ele tem que se esforçar. Não é porque ele descobriu o talento que ele tem que deixar de lado. E aí, talento, está aqui, ó, é igual a testar. Meus meninos testaram de tudo. Testaram futebol, testaram tênis, testaram basquete, testaram de tudo, esporte, né? Na questão do esporte. Não deram para nada. Um dia desse encontrei um pai que disse, meu filho não dá para nada, já tentou de tudo e não presta para nada. Eu digo, não é isso. Ele não testou o suficiente. Ele não foi... Se você já testou 15 vezes, tente a 16ª vez. Sabe por quê? Porque ninguém começa saindo por aí jogando futebol sem tentar. Ninguém é Neymar dessa forma, de, eu sou o Neymar. Não, teve que aprender, teve que testar, teve que colocar suas habilidades em prática. Então, quer descobrir o talento do seu filho? Teste, várias coisas, pintura, bailarina, cortar cabelo, fazer de tudo. Né? E tente, não desista, vai até o fim, até ele descobrir aquilo que ele ama, que ele quer fazer. Ou seja, se for para ganhar dinheiro, você precisa transformar a mentalidade do seu filho numa orientação a negócio, que a gente chama de mentalidade orientada a negócio. A mentalidade de empreender, você já viu, é um jeito de pensar, mas empreender para negócios é bem diferente. É bem diferente. Então, eu sempre digo que as pessoas falam assim, mas é bacana ter sucesso. Mas sucesso é fazer o que gosta e conseguir se manter naquilo que gosta. Porque muita gente quer ter sucesso, muita gente quer buscar fazer o que gosta, mas não se mantém lá, porque não ganha dinheiro. Então não adianta você fazer o que gosta e não ganhar dinheiro. Você precisa equilibrar isso, fazer as duas coisas. Então, quando a pessoa tem uma mentalidade orientada a negócios, ela só para quando ela conseguir o quê? Este equilíbrio. Né? É como você, como eu digo aqui, abrir os olhos de manhã e se sentir bem com as suas escolhas, com o rumo que você está dando para a sua própria vida. Isso sim é que é ter mentalidade orientada a negócio. Parece difícil de fazer isso, mas tudo começa antes com equilíbrio entre o sucesso e o fracasso. O sucesso, você já ouviu isso, que você vai de fracasso em fracasso até conseguir sucesso. Mas você atinge sucesso quando você tem um equilíbrio entre tudo que você faz na sua vida e você fica feliz. E cada um tem o seu sucesso. Você não pode medir pelo sucesso alheio. Você vai medir pelo sucesso daquilo que você colocou como meta. Esse é o seu sucesso. Quando atingir ele, você decide o que você vai fazer. E muitas vezes as pessoas acham que ter mentalidade orientada a negócio é sobre dinheiro. Não é sobre dinheiro. É sobre fazer sua paixão. É sobre paixão, não sobre dinheiro. Dinheiro, gente, é consequência. Você vai ganhar. Desde que eu comecei, isso tem 15 anos atrás, comecei a não procurar pelo dinheiro, o dinheiro veio. Eu comecei a fazer aquilo que resolve o problema dos outros. E você só ganha dinheiro quando você resolve o problema dos outros. E a mentalidade orientada a negócio é isso. É você ter um nível de consciência diferente e resolver o problema de alguém. É lá que se ganha dinheiro. Onde ninguém quer fazer, você está lá fazendo. Por que não ensinar isso ao seu filho? Por que não você mostrar isso ao seu filho? Por que não? Por que você só vai dizer para ele que ele vai ganhar dinheiro se ele for médico, engenheiro, funcionário público? Por que não fazer algo que ninguém quer fazer? Por que não se estruturar e explicar isso para ele? Então, amar não é só meu benzinho, meu queridinho. Amar é ensinar o moleque a se virar. O tema do meu livro é Se Vira, Moleque. Se vira, vai lá e faz. Muita gente interpreta errado isso. O João não ama o menino dele, que ele dá tapa na cabeça do moleque e se vira. Não é isso, cara. Ensinar a se virar é amar. Amar de uma maneira diferente, mas porque eu quero meu moleque fortalecido mentalmente e que não precise de mim. E que amanhã eu não vou estar lá e eles vão poder se virar sozinho. Bem, com a teoria, você tem a base. Com a prática,
você conquista a habilidade de fazer aquilo. Não, eu não tenho habilidade. Você pode aprender a certa habilidade. Como é que você, pai, começa a fazer isso? Ouvir mais do que falar. Pai chega em casa, ele manda, ele faz, ele diz tudo. Pai e mãe, tá, gente? Então, ele não ouve o que o filho quer dizer. Ele não abre espaço para o debate. Porque ele é o leão da casa. Então, só a palavra dele é que conta. Só que ele perde a oportunidade de aprender. A gente tem que ler muito mais às vezes até do que escrever coisas. Na mesma linha do falar mais, a gente tem que ouvir mais. Deus deu duas orelhas e uma boca. E aí, óbvio, você tem que aprender o tempo todo, e com essa história do aprender, chamada lifelong learning, é que a gente conquista uma perenidade na vida. Então, meus amigos, a minha tese é a educação empreendedora. Essa educação empreendedora é uma ferramenta de transformação. A minha tese é a educação empreendedora. Para mim, a educação empreendedora é a melhor ferramenta que existe para a transformação do mundo, né? E por que não a transformação da sua casa? A educação empreendedora ela é muito potencial, ela tem um grande potencial para você como pai, mãe, e também principalmente para os seus filhos. E como é que faz isso, João? Existe um ciclo, uma ordem para fazer isso, uma ordem que se repete, que é aprender, servir, ganhar, colaborar e compartilhar. 5 coisas nessa ordem. Não dá para você colocar e botar o carro na frente dos bois. Então, a educação empreendedora ela começa com aprendizagem. Você aprende. Você serve as pessoas com aquilo que você aprendeu. Você pode ganhar dinheiro com isso, produzindo e ensinando. Você depois colabora com a comunidade e depois você propaga aquilo que você aprendeu. É isso que você tem que colocar na cabeça do seu filho. É isso que é a educação empreendedora. Não é só sobre competir, não é só sobre chegar na frente. Claro que tem que ter competição, claro que não tem esse negócio de perder, né? A gente está na vida para competir. Só que, hoje em dia, tem vários fatores importantes, como você colaborar também. Fazer com que ele consiga compartilhar aquilo que ele aprendeu. Então, nesse ciclo da vida, se você se inserir aqui dentro, se você está faltando aprender, se você já é um cara que ganha dinheiro, mas não colabora, aprenda a colaborar. Se você já colabora e não ganha dinheiro, aprenda a ganhar dinheiro com aquilo que você faz. Você tem que explicar, compartilhar o seu conteúdo. Mais ou menos o que eu faço hoje da vida, tá certo? Esse é meu ciclo de vida potencial. E aí, João, como é, então, que nós vamos desenvolver essa habilidade, essa competência e tudo isso que eu disse até agora? Entender que sucesso não tem uma única fórmula. E como é que você semeia a felicidade para ele querer desenvolver essas habilidades e competências que nós já falamos aqui? Então, tem alguns fatores aqui, eu botei 11 passos que você pode seguir. Esse slide está à disposição de vocês. Então, permitir que eles se divirtam com os amigos, né? Ensinar como se relacionar bem, ter empatia, se colocar no lugar dos outros, querer ver o empenho e não a perfeição. Não está perfeito, não tem problema, mas qual foi o empenho dele? Não é só tirar nota 10, mas é saber se ele aprendeu aquilo que ele leu, que ele tirou o 10. Desenvolver inteligência emocional, saber que o não vai acontecer, que a vida dá porrada mesmo, que a vida não é quanto você bate, mas quanto você aguenta apanhar, quanto fortalecido você está, né? Isso tudo vai estruturando a felicidade da criança. Ensine outros tipos de disciplina. Brinque mais, planeje um ambiente para ser feliz. O que ele gosta de fazer? Como ele fica feliz, né? E aí vai fazer algumas refeições juntas, viajar juntos, andar juntos e setar as expectativas principalmente. Então, pessoal, essas são algumas iniciativas que eu uso, né, para transformar o filho mais feliz. E como é que eu fiz para os meus filhos ficarem mais atentos e mais inteligentes, usando a ciência, né? Como é que a gente pôde, usando o ambiente da ciência para isso? Então, desenvolvi várias lições de música, ouvia música, mas interpretava a letra da música, via esporte juntos e treinava, testava vários esportes, cultivava o sono, fazia com que eles
tivessem interesse em aprender coisas, tivessem força de vontade, fazer cursos além da escola. Mas não é só curso de reforço escolar, não, gente. É curso de outras coisas que podem ajudar no futuro. Falar de problemas, tudo isso vai, como eu já disse, despertando a cabeça do jovem para investimento, para negócios, para educação financeira, porque tem coisas que eles vão ter que conviver no dia a dia amanhã. Eu vejo muitos pais dizendo assim: meu filho não sai do quarto, nem do videogame. Meu filho não tenho condição de conversar com ele sobre inteligência, sobre para ele ser feliz. Porque eu sinto que a única coisa que ele gosta é de estar no videogame, e lá ele fica feliz, né? Então, eu queria dizer para vocês que muitas vezes o pai ausente, o pai fica ausente com o corpo presente. O pai está lá, mas ele está ausente. Então, tente mudar isso, né? É importante impor algum tipo de limite, dar horários, né? Horário para o uso disso, horário para o uso daquilo. E, principalmente, entender que ele faz isso porque não tem nada melhor para ele fazer fora do videogame. Se você construir algo melhor para ele fazer fora do videogame, certeza que ele pode entrar em sintonia com vocês. Então, entre em sintonia com seu filho, ou então aprenda a jogar videogame. Tenha ele um parceiro, faça com que ele desperte nele a vontade de estar perto de você. Dê atenção de qualidade, não é atenção para ele, mas peraí, meu filho, eu estou fazendo outra coisa. Então, se você está com ele, está com ele. Né? Escolha um tempo para isso. E aí você vai desenvolvendo, né, a mentalidade dele. E tem várias ferramentas que eu uso, como essa, por exemplo, para ser um bom pai, eu sempre usei isso. Eu dizia assim, no meu tempo era melhor. Não, mude isso. Né? Meu filho, agora é a sua vez de fazer melhor. Não é que meu tempo era melhor, nostalgia, sabe? Não é esse negócio de, lá atrás, quando eu tinha sua idade, era diferente. Não, velho. Você é capaz, meu filho. Você faz melhor que eu, você é melhor que eu. Você é melhor que eu. Fale isso para ele. Desafie, coloque barreira, desafio. Você tem que ser melhor que eu. Não é que você, na sua época, fazia melhor que ele. Não era assim. Uma outra ferramenta que eu usei é a mesada. Eu nunca dei mesada para os meus filhos. E por que eu nunca dei mesada para os meus filhos? Porque eu sempre achei que a mesada dá a sensação de um fixo garantido. Dá a sensação da estabilidade. O que é isso, a sensação da estabilidade, João? Se ele sabe que toda semana ou todo mês ele vai ter aquele dinheiro garantido, por que ele vai correr atrás? Por que a pessoa corre atrás? Muita gente busca dessa estabilidade, por exemplo, buscando concurso público. E não tem nada de errado buscar concurso público. Mas só que só isso da vida, você vai ter problemas. Então, o que é estável nessa vida? Então, por que você vai começar desde cedo, com o seu moleque de 10 anos, você vai começar a dar a ele o fixo garantido? A cabeça dele, a mentalidade dele vai ficar dependente. Dependente de algo, de você dar o dinheiro para ele, ao invés dele buscar o dinheiro dele, ser protagonista. Entendeu a diferença? Por que eu não dou mesada? Estou dizendo para você não dar mesada. Mesada é até legal para controle financeiro, ajudar a falar sobre dinheiro. Legal. Mas muito cuidado com a mesada. Que a mesada, inconscientemente, ela transforma em um ser humano dependente de algo. Meus filhos nunca receberam mesada. Eles sabem que se não for por conta própria, eles não terão aquilo que eles querem. Uma roupa sei lá o quê, um carro sei lá o quê, eles vão buscar o próprio destino deles. Vão buscar o dinheiro deles. Eu dei a escola, eu dou a lanche da escola, mas eu não dava dinheiro para gastar além disso. Outra coisa que eu fiz é perceber desde cedo que o estudar ficou muito mais amplo. Não é só estudar matemática, inglês, português. É muito mais coisa que precisa ser estudada. É muito mais informação. É despertar o interesse dele em ver National Geographic, por exemplo. É saber, além da escola, buscar outros mecanismos e outras informações, como educação doméstica. Né? O que é educação doméstica? Como comer, como dormir, como a higiene pessoal. Bom, mas isso não é importante. É importante que isso vai gerar um adulto mais estruturado. A educação financeira, educação física, alimentar, educação inclusiva e por aí vai.
outro tipo de educação que você tem que se preocupar. Poxa, João, é muita coisa para eu pensar. Em 1 hora eu estou te explicando o que você tem que fazer. Foi o que eu fiz. Né? Se não serve para a sua vida, ou se você já faz isso, tudo bem. Né? Tá tudo certo. Mas isso deu certo para mim. Eu tenho certeza que pode fazer algo e pode ser importante para você também. Empreender, então, é fazer diferente em qualquer trabalho. É um estilo de vida, uma cultura. E por que não passar isso de geração em geração? Por que não passar esse estilo de vida, essa forma de trabalhar, essa forma de enxergar o mundo? Isso é muito importante para todos vocês. João, qual é a lâmpada mágica? Qual é a lâmpada mágica? Como eu vou desenvolver isso? Eu explico muito detalhadamente isso no meu livro Se Vira Moleque. Esse livro, inclusive, já está gratuito na plataforma Esquilo. Depois você pode procurar lá, se você não quiser comprar esse livro. Mas eu quero dizer para vocês que para você começar, e eu já falei isso lá no começo para vocês, é você desenvolver com seu filho o método Ikigai. É você entender essa metodologia japonesa, que é entender o que você ama, descobrir a missão, o que o mundo precisa, a vocação do seu filho, pelo que ele pode ser pago para fazer, a profissão dele, no que ele é bom, a paixão, ou seja, tudo isso, a convergência, se transforma no que a gente chama de Ikigai. Então, descobrir o Ikigai dele é você ter todas essas coisas respondidas. E se você não souber responder um por um, vá construindo o Ikigai com calma, até você identificar. Aplicar isso com seu filho, aplicar isso na sua família, aplicar isso em você primeiro. Lembra que eu falei, mentalidade fortalecida, primeiro dos pais, depois dos filhos. Se o pai não é fortalecido, dificilmente o filho vai ter esse protagonismo de desenvolver. Se você pode fazer isso, por que não? Então, o que realmente importa, João, é o tal do propósito nessa jornada de sucesso. Se você tem um propósito, e o propósito é o porquê fazer na perspectiva dos outros, muito mais fácil você desenvolver isso na cabeça do seu filho. Pessoas vêm antes mesmo de tecnologia, de inovação, de negócios. Pessoas vêm primeiro. Então, por que você está fazendo isso? Descubra os porquês do seu filho. Descubra as razões dele para ser feliz. Não é? Descubra por que ele quer fazer isso. E se ele não sabe ainda, ajude ele a descobrir. Né? Então, tem que parar para estudar? Tem que parar tudo que você está fazendo para estudar? Não. Você tem que continuar andando, e estudando e praticando. É assim que funciona. Não dá para ficar parar hoje em dia tudo, para passar 5 anos estudando, para só depois aplicar. Eu conheço meninos que estudam, depois fica, não era isso bem que eu queria. Ou seja, não fez o Ikigai lá atrás, não descobriu os propósitos, não sabe por que para ser feliz. Tudo que você for fazer na vida, bota assim, por quê? É para ser feliz. Então, se é para ser feliz, eu vou fazer o quê da vida? Né? Então, você tem que descobrir isso. E o para ser feliz é simples. Coisa que o dinheiro não compra, o valor, né, da persistência, o valor da manhã, quais são os guardiães da sua felicidade, o que faz com que você não perca a sua felicidade e transformar isso num guardião disso, né? Você e seu filho juntos transformando o mundo, e quais são as razões para que os negócios não dê certo? O insucesso. Insucesso essa palavra, fracasso, insucesso, derrota, é ruim. Mas você precisa falar disso. Você precisa conversar sobre isso. Você precisa contar para o seu filho o que não deu certo na sua vida. Não é só para ele não fazer, mas para ele entender como a vida funciona. Todos nós teremos e passaremos por algum dissabor. Todo tipo de coisa, seja no trabalho, no relacionamento. E aí, você vai super proteger seu filho para ele não saber de que isso existe? E quando ele souber? E quando ele de repente acontecer com ele, porque vai? Você vai estar lá para protegê-lo? Botar um escudo? Não. Você não é o Capitão América. Então, prepare seu filho para ele ter o próprio escudo dele desde cedo. Desde cedo. Não fique, mamãe, papai. Isso é bebezinho. E desde bebezinho você já vai fazendo aquilo que eu falei para você, a história da mãe que bateu na mesa e não deu um tapa na cabeça do moleque para ele despertar. Meu filho não bota o dedo na tomada. Deixa ele botar para ele ver que não tem que botar de novo. Só cuidado para o moleque não tomar um choque muito forte. É assim que tem que ser.
Você não está preparado para isso? Você não tem mentalidade fortalecida. Se você não tem mentalidade fortalecida, você não vai conseguir passar isso para o seu filho. De novo, empreender não é só sobre negócio, é sobre a vida. Então, 5 dicas finais que eu quero deixar para vocês aqui hoje, para ter filhos empreendedores. Primeiro, viva com paixão. Já falei sobre isso, descubra seu propósito, tenha paixão de viver. Né? Seus filhos precisam se apaixonar desde cedo. Não é negócio de relacionamento não, tá, gente? Mas tem que se identificar a paixão do que ele gosta de fazer. É videogame? É andar de skate? Promova isso. Adote um estilo de vida empreendedor, mentalidade fortalecida, resolvedor de problemas. Né? Tenha qualidade de vida, para ser feliz, para ganhar dinheiro, para fazer mais do que é demandado, para resolver problemas. Isso sim, organizado satisfatoriamente, vai te ajudar muito e vai ajudar muito o estilo de vida dos seus filhos. Proponha desafios desde cedo. Proponha metas, desafios. A cada momento da vida dele, ele tem que ter meta. Basta você ver um vendedor desafiado. É a mesma coisa. A gente tem que botar metas na vida dos nossos filhos também. Proponha desafios possíveis dele alcançar e não coisa impossível, que senão frustra. E aí, claro, ajude a identificar os propósitos, né? O porquê, que é a história da paixão, vem um propósito. E por fim, não finja haver garantias e que lá na frente tudo vai estar bem, porque você está ali, porque ele tem avô, tem avó, tem um apartamento, né? Tem algo garantido para ele, que a empresa do pai ou a fazenda do avô. Muito cuidado com isso. Ser rico, gente, não é sobre o que você tem, mas sim quanto você pode dar. Lembra que eu falei sobre colaborar, compartilhar primeiro? Isso volta. O universo conspira, isso volta. E sobre esse negócio de fazenda, de ter tudo para dar ao seu filho, eu tenho uma frase para você. Uma frase que diz respeito à herança. Tem que deixar herança para os seus filhos? Eu vou ter que deixar. Só que herança deve ser pensada, falada e deixada com muita cautela e no limite. No limite para quê, João? Para não deixar seu filho acomodado. Lembra que eu falei que ele precisa ser insatisfeito e incomodado? Se você protege no sentido de dizer, você tem aquela fazenda, aquele apartamento que vai ser seu um dia, o que é que ele vai ter? No fundo, ele vai, tá, eu tenho aquilo. Se eu tenho aquilo, estou bem, não preciso fazer muita coisa. O subconsciente vai trabalhar contra ele nesse aspecto. Então, muito cuidado com essa história chamada herança. Meus amigos, eu queria terminar esse papo com vocês deixando um grande aprendizado da minha vida, que é essa frase aqui. Hoje, com esse pequeno conteúdo que eu trouxe para você, você tem a oportunidade de ensinar coisas ao seu filho que nunca te ensinaram ou nunca disseram. Ao invés de apenas comprar coisas ao seu filho ou aos seus filhos que nunca te deram. Nós geralmente queremos cobrir nossos filhos de proteção, de presentes, de tudo, para que ele tenha tudo do bom e do melhor. Está errado isso? Não. Mas tudo com muita cautela, com a forma prudente, para não entrar na mentalidade dele, para ele ficar um cara acomodado e satisfeito e não conseguir desenvolver habilidades e competências fundamentais hoje para conviver e superar os desafios da humanidade. Nós estamos vivendo aí com o mal do século, que é a depressão. E muito disso é porque não se encontra na vida ou está enfraquecido mentalmente desde muito cedo. Então, nós temos a possibilidade de construir pessoas, futuros adultos fortalecidos. E tudo começa com nós, pais. Nós somos os responsáveis pela formação e pelo futuro da nossa família e dos nossos filhos. O que importa não é só jogar. Não é só jogar e competir.
como todo mundo fala. Ah, tem que jogar, tem que competir, né? Perder faz parte, não. Mas o que importa é o resultado. O que você tirou de resultado de tudo isso? Como é que eles são hoje? Quando eu olho para os meus 3 filhos hoje, eu posso te dizer com muita propriedade. A minha filha, de 17 anos, tem uma loja de venda de pijama específico, diferente, cool, descolado, né? São pijamas que, como ela diz, que são estilosos, autênticos, chama Ketchel. O site é amoketchel.com.br. Ela desenvolveu isso na pandemia. Ela vende miçanga, se vira, ganha o dinheirinho dela. O meu, do meio, o Davi, ele tem um negócio de educação para jovens e ele projetou essa revista Forbes aqui, é de 2026, de abril de 2026. Olha a mentalidade forte do moleque. Ele planejou e projetou. Em 2026 ele vai estar na capa da Forbes, né, consórcio com um amigo dele. Ou seja, ele já se projetou bilionário. Isso é mentalidade fortalecida para o futuro. E meu filho Theo, o mais velho, que é aqui do lado do DJ Alok e dos sócios dele, ele tem uma empresa de educação e uma empresa de agência de DJs em sociedade com esse povo aí. Então, o moleque é empresário muito mais do que empreendedor. Gente, como eu comecei dizendo, essa é minha família, esse é meu mundo, foi assim que eu construí algo forte, né? Tudo que eu conquistei de negócios veio a partir da minha família. Então, educar não é receita de bolo, não vim aqui hoje só para dizer faça isso ou faça aquilo, ou dar ordem para você, muito pelo contrário. Se for útil para você, de despertar em vocês essa força que é empreender, eu vou ficar muito feliz. E como eu disse, esse livro é um reflexo de tudo isso, o Se Vira Moleque, que é o jeito que eu trato a Maria, o Davi e o Theo. Eles têm que se virar, porque só depende deles e não depende mais do pai. A minha parte eu já fiz, que foi criar um ambiente empreendedor, com mentalidade empreendedora, para que eles fossem incomodados e insatisfeitos. Acho que isso eu conquistei e consegui. Daqui para frente é com eles. E daqui para frente é com vocês. O verdadeiro sucesso é viver do seu propósito, influenciar positivamente sua família e fazer a diferença na vida deles e das pessoas. Eu acho que isso é por isso que eu estou aqui hoje com vocês e foi por isso que eu vim gravar esse vídeo sobre esse assunto hoje. Então, meus amigos, muito obrigado pelo carinho, por estar aqui comigo. E se você não sabe fazer, cole quem sabe, cola no Instituto Êxito, assiste todos esses vídeos, todas essas palestras. Eu tenho certeza que vocês vão sair daqui muito melhores do que entraram. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Você sabia que empreendedores autistas têm uma capacidade de concentração muito maior que outros? E olha que a gente está falando de um mundo que necessita cada vez mais de gente com essa capacidade para desenvolver programas, desenvolver algoritmos. Você pode lucrar muito com isso. Você é empresário, você é empreendedor, tem um autista junto de você. Tenho certeza que vai ficar surpreso com os resultados.